Olá, meus irmãos, bom dia. Bom dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive eternamente, o Todo-Poderoso, Conselheiro, maravilhoso, Príncipe da paz. A Ele rendemos honra, glória, louvor e adoração. Bendito seja o nome do Senhor dos Exércitos, aquele que nos salvou dos nossos pecados quando nós ainda estávamos presos, mortos em todos os nossos delitos e pecados. Ele nos estendeu as mãos, nos dando salvação. Que o Senhor te abençoe. Que Ele abençoe sua casa, sua vida e os seus negócios. Que Ele abençoe os seus projetos, os seus sonhos, que a mão poderosa do Senhor possa te sustentar. Lembre-se, hoje é o dia perfeito para recomeçar, reconstruir, sonhar. Eis a oportunidade que Deus nos dá de estarmos na presença dEle, glorificando e bendizendo o nome dEle. Pastor Sérgio passando para mais uma meditação da Palavra de Deus, em Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículos de número 1 até o versículo de número 10, que nos diz assim: Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto continueis a progredir cada vez mais. Apóstolo Paulo, que é um dos grandes vultos do Novo Testamento, um grande conhecedor da palavra, um poliglota, o homem que Deus usou muito poderosamente depois da sua conversão, quando ele estava perseguindo os fiéis no caminho de Damasco. Ele é o autor aos Tessalonicenses, e essa fala bastante a respeito da vinda de Cristo, que foi em meados do ano 51 depois de Cristo, que Deus usou o apóstolo Paulo para trazer esta palavra à igreja. E neste capítulo, onde nós lemos, que é o capítulo de número 4, ele traz instruções práticas a respeito da santificação. Observem que a cidade de Tessalônica, que foram enviadas duas destas cartas para entregar a eles, observem que a cidade de Tessalônica, ela estava situada a cerca de 160 quilômetros ao sudoeste de Filipe, e ela era a capital, ou seja, cidade
principal e porto da província romana da Macedônia. Naquela época, eles tinham cerca de 200.000 habitantes na cidade, e havia ali uma grande comunidade judaica. Quando Paulo fundou a igreja em Tessalonicense, já na sua segunda viagem missionária, o seu ministério, ali ele trouxe e sofreu intensa hostilidade judaica por causa dos costumes judaicos que lá estavam e haviam. Ele foi forçado a sair de Tessalônica e de lá ele foi a Bereia, onde ele teve um outro ministério também breve, e os bereianos se tornaram conhecidos bem devido eles examinarem tudo na palavra e observarem se realmente tinham fundamentos bíblicos aquilo que estavam sendo dito. Porém, ele também sofreu perseguição na Bereia pelos judeus que lá estavam, e de lá ele segue as viagens para Atenas, onde ele encontrou com Timóteo. Paulo foi um dos grandes homens do Novo Testamento e que Deus teve liberdade de usar, e ele então forçado a sair de Tessalônica por causa da perseguição. Os novos convertidos receberam apenas um mínimo de ensino sobre a vida cristã, e eles precisavam saber mais. E quando Paulo tomou conhecimento disso, por meio de Timóteo, da situação real, das circunstâncias, ele escreveu então essa epístola com o objetivo de ensinar os irmãos. Ele foi expulso, ele não conseguiu ficar em Tessalônica, e agora ele escreve com o objetivo de orientar e ensinar aqueles irmãos para expressar a sua alegria pela fé, pela perseverança dos tessalônicos, e também em meio à perseguição, para instruí-los na santidade, numa vida piedosa, para dar a eles o ensino da doutrina, especialmente no tocante à situação daqueles que morrem antes da volta de Cristo. Numa visão geral, esse era exatamente o objetivo de Paulo. Mas neste capítulo específico que nós lemos, do versículo 1 até o versículo 10, que não encerra o texto, mas para não alongar muito, Paulo exorta os irmãos tanto ao amor fraternal, quanto também ao trabalho e quanto à santificação. Sempre foi um desafio, e sempre há na palavra Deus orientando e direcionando o seu povo a viver a sua vontade. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Há uma necessidade de um crescimento na vida espiritual, uma necessidade de que cada um busque a Deus, para que vá aprimorando. As pessoas galgam situações nos seus trabalhos e sobem de postos no seu trabalho, e assim a vida cristã deve haver progressão. A pessoa não pode estagnar, se conformar com as coisas, ele precisa crescer,
Paulo está falando de progredir cada vez mais. Ele está dizendo, porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus. Qual que era o mandamento? Porque esta é vontade de Deus. Devemos sempre, a cada dia, perguntar qual é a vontade de Deus em nossas vidas. Qual a vontade de Deus para a sua vida? Para aquilo que você precisa, as decisões que você precisa tomar. Muitas vezes as pessoas são forçadas a fazerem coisas que agradam os outros, que agradam o próximo, mas esquecem de fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus não pode subjugar a vontade humana. A vontade de Deus é maior do que a vontade humana. A vontade de Deus é superior. Todos aqueles que buscaram a vontade de Deus foram mais felizes, foram bem-aventurados. Do que adianta buscarmos a nossa própria vontade e depois nós nos complicarmos? Do que adianta a nossa vontade superar aquilo que nós planejamos, mas não ser esta a vontade de Deus? Porque esta é a vontade de Deus. O quê? A vossa santificação. A palavra tem se tornado desafiadora cada dia mais. Quando vivemos em um mundo em que o profano, na visão de muitos, se tornou santo, e o santo precisa tornar-se profano para ser aceito. A mistura das coisas, quando a palavra muitas vezes é deixada de lado e é seguido ou segue-se coisas humanas, e estas coisas humanas têm feito as pessoas distanciarem do Senhor. A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Está na moda. Os relacionamentos não têm fidelidade. As pessoas não estão querendo viver a vontade de Deus. Embora aquela época eles vivessem numa sociedade onde o pecado sexual era aceitável, era comum para a sociedade. Os apóstolos pregavam a santidade de Deus. Eles não rebaixaram os padrões morais para acomodá-los às ideias, às tendências daquela sociedade. Sempre que eles deparavam com situações de baixos padrões morais em alguma igreja, eles repreendiam, procuravam corrigir, considerando os padrões de baixa moralidade que prevalece nos nossos dias e que ganham aplausos. Programas televisivos que incentivam as pessoas a praticarem toda sorte de erro. A sensualidade está exposta. As pessoas as praticam sem nenhuma dificuldade nenhuma. Mas como todos querem ir para o céu, Deus está chamando a todos, a vontade de Deus deve ser uma preocupação. Que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saibam possuir o corpo, o seu vaso, corpo em santificação e honra. A Bíblia tem elevados padrões de pureza e de santidade. Por que nem todos podem ou serão salvos? Porque nem todos observam o que diz a palavra ou querem seguir a palavra. No versículo 5 ele vai dizer: não na paixão de concupiscência
como os gentios que não conhecem a Deus. As pessoas que não conhecem ou não valorizam a palavra, elas não se dão ou não dão importância a isso. São movidas pelas paixões, as paixões que movem. E quantas pessoas se autodestroem por causa dessas paixões? Porque a paixão é passageira, ela tem uma força motivadora imensa. E às vezes a pessoa deixa de ter um raciocínio lógico, de enxergar a realidade de que aquela situação não tem futuro, mas seguem as paixões. E a carne, que é muito forte nesse aspecto, faz com que a pessoa acabe abandonando a Deus e a sua vontade. Ele diz: ninguém vos oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Em todas as áreas da vida, ninguém engane, ninguém oprima. O salvo em Jesus, aqueles que querem morar no céu, precisam zelar por todo aspecto da vida, toda a vida, inclusive a financeira também. Porque às vezes há negócios que há uma possibilidade de lucro muito alto, mas quando se observa com exatidão, foge aos princípios da honestidade, entra o engano. Enganar o irmão, enganar o próximo, não é um feitio bíblico. A palavra diz que Deus é vingador de todas estas coisas. E por isso ele está ensinando e advertindo aqueles irmãos para que eles ajam com prudência em tudo. Ele diz: porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Às vezes a imundícia é até doce. Às vezes ela não produz os efeitos que vão danificar no momento, mas ela vai trazer prejuízos, desconfortos, tristezas, decepções, angústias, separação de Deus e da comunhão de Deus. Ela vai trazer isso. Então Deus não nos chamou para a imundícia. Portanto, quem despreza isso não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio nos convencer da justiça, do juízo e do pecado. Então é preciso que nós valorizemos isso, porque Ele nos deu o Espírito Santo para podermos viver a sua vontade. Ele orienta os irmãos: quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Amar tem se tornado cada dia mais desafiador. Não é fácil amar. É fácil amar quando tudo está bem. Mas não é fácil amar quando a pessoa te critica, quando ela te calunia, quando ela te despreza, quando há divergências nos pensamentos. Isto, às vezes, a palavra precisa ser maior do que essas coisas. Amar, estáis instruído por Deus, que vos ameis uns aos outros. Porque assim, ou porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém,
a que ainda nisso continueis a progredir cada vez mais, ou seja, aprender mais, melhorar, santificar, crescer na graça e no conhecimento de Deus. Não pode estagnar. Quando se fala em servir a Deus, em vontade de Deus, não é você estar ou sentir-se acomodado em situações em que você mesmo não é desafiado a melhorar. Se preocupe com isso. Sempre que Deus propôs aos seus servos, Ele propôs este desafio de melhorar, de crescer, de alcançar a estatura de um varão perfeito. Ele está orientando os irmãos a que eles se dediquem, porque eles receberam orientação. Estamos cada dia mais próximo da volta de Jesus. Estamos cada dia mais próximo de encontrar com o Senhor. Então precisamos melhorar. E a maneira certa é santificar, é purificar da imundícia, é deixar de nos associar com situações que nos levam ao pecado. São programas televisivos, são filmes, são conversas que nos levam para distante de Deus. Deus quer que a sua igreja, que aqueles que querem morar no céu, se santifiquem, para que possa agradar a Ele e bem dizer o nome dEle. Desconsiderar a demonstração de Paulo é resistir ao Espírito Santo. Cuidado para que o mundo não te leve para fora de Deus. Nós estamos no mundo, mas não devemos deixar que o prazer, a iniquidade, ao pecado nos arraste para distante de Deus, para servirmos a Ele. O mundo, como igreja de Jesus, nós não podemos aplaudir aquilo que o mundo acha bonito, acha normal, a prostituição, aos erros de modo geral que acontecem no mundo, que a palavra diz que é pecado. Nós precisamos dia após dia nos aproximar de Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, olha por aqueles que estão em busca de um aprendizado, de um crescimento espiritual, de uma vida que te agrade, que te honre e que possa te louvar sempre. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, porque o Senhor se agrada da nossa santificação, apesar de sermos tão falhos. Queremos viver a tua vontade, viver os teus planos, o melhor daquilo que o Senhor tem para nós. Abençoa, meu Deus, esta casa, esta família, esta pessoa, este pai, esta mãe. Abençoa esta sociedade, que ela se volte para o Senhor. No nome de Jesus, meu Deus, abençoamos cada família e repreendemos cada doença, cada mal nas casas. Pedimos a bênção do Senhor especial, de crescimento, de aprendizado, de renúncia, de dedicação, ó Deus, e de guardar a palavra do Senhor no coração, para não violar os teus princípios e a tua palavra. Em nome de Jesus te louvamos e te agradecemos por tudo. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que a mão poderosa do Senhor te sustente sempre. Fiquem todos na paz do Senhor e tenham todos um ótimo dia na presença de Deus.